Seja bem-vindo ao canal. Assista Jornal Breve. Quarta, 16 de março de 2016. Boa tarde. Reunião de Dilma e Lula termina depois de 4 horas. Tema não foi divulgado. A presidenta Dilma Rousseff conversou nesta noite por 4 horas e meia com seu antecessor, o ex-presidente Lula. O encontro ocorreu no Palácio da Alvorada, em Brasília, com a participação do ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, e da Secretaria de Governo, Ricardo Bezoini. Desde ontem, a possibilidade de Lula ser nomeado ministro de Dilma repercute entre deputados favoráveis ao governo. Os petistas apoiam a iniciativa devido à habilidade política do ex-presidente. Dilma esteve com Lula desde as 19 horas de ontem até as 23h30 desta terça-feira. A delação bombástica de Delcídio através dos principais personagens. Vamos citar 2 nomes que surpreenderam o país. Aécio Neves. Em relação ao senador Aécio Neves, Delcídio afirmou em delação premiada que o tucano recebeu propina de Furnas, subsidiária da Eletrobras. Questionado ao depoente quem teria recebido valores de Furnas, o depoente disse que não sabe precisar, mas sabe que Dimas Toledo, ex-presidente de Furnas, operacionalizava pagamentos e um dos beneficiários era Aécio Neves. Destaca a delação de Delcídio. Segundo o senador, Aécio tem vínculo forte com Dimas Toledo, apontado como operador de Furnas. Segundo o senador, quem se desfiliou do PT e PP também receberam propina. Além disso, o senador acusa o seu colega tucano de ter maquiado dados do mensalão. Em depoimento realizado em 14 de fevereiro, quando ainda estava preso, Delcídio afirmou que durante a CPI dos Correios houve incômodo por parte dos tucanos em relação à quebra dos sigilos do Banco Rural. Aécio Neves enviou emissários para que o prazo de entrega das quebras de sigilo fossem delongados com a justificativa, entre aspas, de que não haveria tempo hábil para preparar essas respostas, que um desses emissários foi o então secretário-geral do PSDB, Eduardo Paes, hoje prefeito do Rio. Delcídio afirmou ter sido convencido achando que o pedido era razoável, mas depois percebeu que fora enganado. Foi com surpresa que o declarante percebeu, a receber as respostas, que o tempo fora utilizado para maquiar os dados que recebera do Banco Rural. Outro trecho informa que o delator ficou sabendo que os dados eram maquiados porque isso lhe fora relatado por Eduardo Paes e o próprio Aécio Neves. Os dados atingiram em cheio as pessoas de Aécio Neves e Clésio Andrade, governador e vice-governador de Minas na época. Outro nome citado é do sumido Pedro Malan, o ex-ministro da Fazenda de Fernando Henrique Cardoso, onde Delcídio afirmou que a permanência de Rogério Manso na diretoria de abastecimento da Petrobras ocorreu por influência dele nos 2 mandatos de Fernando Henrique. De acordo com ele, a área de abastecimento da Petrobras é uma das mais cobiçadas, principalmente em razão da comercialização de petróleo no exterior. Na medida em que são comercializados 300 mil barris diários de petróleo leve. Em números atuais, isso representa quase 10 milhões de dólares por dia. A permanência de Manso favoreceria a continuidade da alteração artificial dos preços do petróleo e, por consequência, abria um terreno fértil para várias ilicitudes. Ou seja, o governo Fernando Henrique já participou também da ação que depredou a Petrobras financeiramente. Famílias que moram em áreas de risco irão para novas moradias. A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Defesa Social, realizou o cadastramento de dezenas de famílias que vivem em áreas de risco para remanejá-las para os novos apartamentos do Bela Vista e para o condomínio Morada do Bosque, no bairro de Cima. As famílias cadastradas vivem em áreas próximas a córregos com alto risco de desmoronamento da edificação e erosão do solo.
Durante a última segunda-feira, dia 14, funcionários da Secretaria de Defesa Social e Defesa Civil do município estiveram nos bairros Morada do Sol, São Francisco e Vila Bom Jesus, para notificar as famílias a comparecer na reunião que define a troca de chaves, momento em que o morador entrega as chaves de edificação em área de risco e recebe as chaves da nova moradia. Nesta fase, serão beneficiadas 5 famílias da Morada do Sol, 7 famílias do São Francisco e 8 da Vila Bom Jesus. Para o secretário municipal de Defesa Social, Ivair Leonardo Patriarca, a ação tem o objetivo de proporcionar mais qualidade de vida e segurança para as famílias de baixa renda do município. Todas as famílias cadastradas estão muito gratas em poder viver em um local novo, seguro e com condições dignas de moradia. A administração municipal trabalha pela igualdade social e a melhoria da qualidade de vida da população mais necessitada, explica o secretário. Agora fique com a coluna Meio Ambiente por Paulinho Saponga com mais uma informação interessante. Paulinho, é com você. Boa tarde, Solano e todos os telespectadores do Jornal Breve. Hoje vamos abordar um tema muito interessante, que é um relatório organizado pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, publicado nesta terça-feira, que estima-se que em 2015 foram registradas mais de 12,6 milhões de mortes que se deveram à contaminação de solo, água, ar e exposição de substâncias químicas, as mudanças climáticas e aos raios ultravioleta. A organização afirma que 8,2 milhões de mortes por doenças não transmitíveis podem ser atribuídas à poluição do ar. Tratam-se, sobretudo, dos acidentes vasculares cerebrais, doenças cardíacas, câncer, doenças respiratórias. Os traumas não intencionais, como os acidentes de trânsito, também são classificados pela OMS entre as patologias relacionadas ao meio ambiente e representam 1,7 milhão de mortes em 2012. Então quer dizer que o meio ambiente, na verdade a falta de saneamento, essas coisas que é relacionado ao meio ambiente, está sendo uma das principais causas de morte do mundo hoje em dia, né? E pensando nisso, a Secretaria do Meio Ambiente de Itapeva, junto com a Funasa e a Prefeitura, vai fazer a troca das pastilhas do filtro da comunidade do Jaó, do filtro de água de lá. Pensando na saúde de todos, no bem de todos, nós vamos amanhã, 8 horas da manhã, junto com o encanador da Prefeitura e a turma da Funasa, para fazer a troca desses filtros. Então o meio ambiente de Itapeva sempre pensando no bem do próximo, né? Como se deve fazer em todos os lugares, em todas as secretarias do estado inteiro. Um bom dia a todos e até a próxima. Ex-deputado é preso em operação da Polícia Federal. Um suposto esquema de desvio de verbas dos Ministérios da Agricultura e do Turismo foi o foco da Operação Remenda da Polícia Federal na manhã de ontem no Recife. Foram cumpridos mandados em Pernambuco, Ceará, Distrito Federal e Rio de Janeiro. No Recife, foi preso de forma temporária o ex-deputado federal Charles Lucena, do PTB de Pernambuco, autor de emendas parlamentares que podem ter sido desviadas. O prejuízo é estimado em 4 milhões, segundo a Polícia Federal. De acordo com a PF, as emendas parlamentares custeavam convênios firmados entre 2010 e 2011 pela organização não governamental Instituto Brasil de Desenvolvimento Institucional e os ministérios. Pelo Ministério do Turismo foram repassados 3 milhões para a realização de 5 vídeos de promoção do turismo em municípios de Pernambuco. Já com o Ministério da Agricultura, os 6 contratos eram para a criação de planos de negócios para arranjos produtivos locais de fruticultores em 6 estados, no valor de 1,2 milhão de reais. A suspeita de irregularidades nos convênios surgiu a partir de uma fiscalização de rotina da Controladoria Geral da União. Bovespa fecha em queda de 3%, queda de mais de 3%, e Banco do Brasil desaba 21%.
A Bovespa fechou em queda de mais de 3% nesta terça-feira, tendo como pano de fundo a queda de commodities, enquanto o componente político também pressiona em meio a notícias de que cresceram as chances do ex-presidente Lula assumir o ministério do governo de Dilma. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa Paulista, fechou em baixa de 3,56% a 47.130 pontos, na segunda queda seguida. No mês, o ganho acumulado foi reduzido a 10,13%. Até a última sexta-feira, o índice de referência do mercado acionário local acumulava alta de 16%. No ano, a bolsa tem valorização de 8,72%. E você não pode perder hoje à noite na TV, no programa do Ratinho. O apresentador vai mostrar uma cidade onde pessoas dizem que viram um disco voador. E também você vai ver uma pessoa que foi abduzida por um disco voador ou por um ET e que tem um chip dentro dela. Vai ser um programa surpreendente e vai ser um programa que vai despertar o seu interesse. O programa do Ratinho começa às 10h30 da noite no SBT. O Jornal Breve termina aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá, se Deus quiser.